Então, por meio do habeas corpus, eu posso garantir a minha liberdade. Esse habeas corpus, se a pessoa for estudar, ele pode ser preventivo, por exemplo, o indivíduo está sofrendo um processo e percebe, ele se vê ameaçado a qualquer momento, ele pode ser decretada a prisão dele, ele pode impetrar um habeas corpus preventivo, já garantindo que ele vai continuar respondendo aquele processo em liberdade, certo? Então, direito, ele é uma declaração, é uma norma de um conteúdo declaratório que está na Constituição, que está na lei. A garantia são os mecanismos que nós encontramos na própria Constituição para que esses direitos sejam efetivados, tá certo? O Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que essa distinção entre direito e garantia remonta lá ao Rui Barbosa, quando separava as disposições meramente declaratórias daquelas que são, que imprimem uma existência legal aos direitos reconhecidos, tá certo? E as disposições assecuratórias, que são as que são feitas em defesa dos direitos e limitam o poder. Então, ele apenas está mostrando que essa diferença entre direito, que é algo que está positivado, é uma disposição, diz, você tem direito a isso, remonta ao Rui Barbosa, essa reflexão, de uma outra norma em que dá a você, assegura a você que esse direito seu seja respeitado, inclusive contra o poder do Estado. Para fechar, o Maurice Hariot, ele diz, não basta que um direito seja reconhecido e declarado, é necessário garanti-lo, porque virão ocasiões em que será discutido ou violado. Então, ele fecha bem essa questão. Você tem um direito na Constituição. Imagine, você tem um direito, de informação, mas você vai pedir uma certidão aí ao Estado e, digamos que o determinado órgão público negue a você esse direito. Como é que você vai garantir esse direito de informação? Você vai ter que usar lá uma ação própria para dar a você esse direito, para garantir esse direito de informação, tá certo? Então, vejam que ter o direito só escrito não é suficiente. É necessário que você garanta, tá certo? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o habeas data vai ser a ação própria para você poder garantir o seu direito de informação. Ok? Então, aqui tem as últimas informações, as dificuldades de distinção colocadas aí, por exemplo, pelo José Afonso. Ele vai fazer a crítica de que, às vezes, a Constituição, você adota uma terminologia que precisa, não adota terminologia precisa a respeito dessas garantias. Ela diz que, às vezes, o título, por exemplo, e dá o exemplo aqui, o título 2, dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, que mistura a ideia de direito e garantia. Ele diz aqui também que há casos que a Constituição de 88 reconhece alguns direitos já garantindo. Por exemplo, artigo 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, essa crítica que ele faz que o próprio Constituinte misturou as duas ideias, de direito e de garantias. Dificuldades também diz, há caso que a Constituição de 88 enuncia garantias pela inviolabilidade do direito, ou seja, é o direito, mas o texto fala de garantia. Veja aí, o artigo 5º, o inciso 12, ele diz, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados de comunicações. Então, ele está falando aqui que o enunciado, ele usa a garantia em vez de direito, né? Usa o termo garantia em vez de direito. E há casos também que conjugam o direito e garantia simultaneamente. Por exemplo, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização. Então, ele está criticando exatamente esse uso, às vezes inadequado, dos dois termos no mesmo
no mesmo artigo. Garantia constitucional. Então, o de Molis, ele fala, objetivam garantir os direitos fundamentais e as regras de organização do Estado. E, num sentido amplo, essas garantias são meios predispostos para assegurar a observância e, portanto, conservação de um determinado ordenamento jurídico. Então, o que é garantia constitucional? São normas, são regras do Estado que existem para garantir os direitos fundamentais que estão estabelecidos na Constituição. Fechando aqui, garantias podem ser gerais e especiais. As garantias gerais são aquelas que vão salvaguardar um regime de respeito à pessoa humana em toda a sua dimensão. Então, o artigo 5º, inciso 6º e 7º mostram exatamente, eu vou ler aqui, para ficar mais rápido, né? O 5º, inciso 6. Diz o seguinte, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto. Então, veja, esse 6 e o 7 é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares, intervenção coletiva. Então, ele está trazendo aqui nesse exemplo garantias que vão salvaguardar o respeito à pessoa humana. Então, por exemplo, um atendimento religioso a pessoas nos presídios, certo? Imagine privar essas pessoas que já estão ali condenadas, mas que precisam de um apoio religioso para se redimir. Imagine privar essas pessoas disso, né? Então, ele garante a dignidade da pessoa humana na sua forma mais ampla. Já especiais, o que seriam garantias especiais? São técnicas e mecanismos que limitam a atuação de órgãos estatais ou de particulares, que protegem a eficácia, aplicabilidade e inviolabilidade dos direitos fundamentais. Daí você tem, como exemplo, habeas corpus, mandato de segurança, mandato de injunção, habeas data, ação popular. São mecanismos que foram estabelecidos na Constituição, são os mecanismos que você pode usar para garantir esses direitos, certo? Então, de forma especial, ou seja, quando atinge você, atinge sua liberdade, como é que você vai defendê-la? Através de um habeas corpus, certo? Um direito líquido e certo que você tem, e o Estado está privando você, um mandato de segurança. Você, por exemplo, passou num concurso público em segundo lugar e o Estado, eram 3 vagas, você passou em segundo e o Estado, né, o órgão público, chama o terceiro e não chama você. Como é que você vai garantir esse seu direito? Através do mandato de segurança. O mandato de injunção, para garantir que o legislador, obrigando o legislador a, por exemplo, existe um direito lá que depende de uma lei para que aquele direito seja exercido. Então, o mandato de injunção pode servir para obrigar obrigar o poder público a elaborar a lei, né? A Câmara, por exemplo, a poder realmente editar aquela lei. E o habeas data, para garantir a você o direito de informação, né? Ou então até mesmo de restrição de uma informação que você não queira que seja de conhecimento público, certo? E a ação popular, dentro das suas características, a forma como você pode garantir, por exemplo, o respeito ao meio ambiente, uma questão que afete o meio ambiente e outras questões que são próprias da ação popular para garantir, por exemplo, contra probidades administrativas e outras situações. Então, esses são garantias especiais, são os mecanismos que você usa para garantir os direitos que são... Pessoal, aí eu terminei aqui a nossa apresentação dos direitos
fundamentais, mas esses direitos são muito caros para nós. Então, quando esses direitos são desrespeitados, nós precisamos fazer valer aquilo que a Constituição diz. E hoje, nós estamos vendo várias ameaças aos direitos conquistados. E a gente percebe que, de um modo geral, as pessoas estão dormindo, vendo os seus direitos sendo ameaçados, estão caladas, certo? Aceitando as coisas sem lutar. Então, o seu direito está garantido, o seu direito, ele existe. E ele tem uma garantia, mas você precisa conhecê-los e precisa usar os mecanismos que estão na Constituição para garantir que seus direitos sejam respeitados. Ok?